Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 5, Como estudar a Bíblia. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo como foi prometido por Jesus, pois é em nome e pelos méritos de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Como estudar a Bíblia? O verso áureo: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, verso 11. Você se lembra da sua primeira Bíblia? Esta é a minha primeira Bíblia. Esta Bibliazinha eu ganhei em dezembro de 1967, quando me formei na 8ª série. Eu tinha lá meus 17 anos. Meu querido irmão, a minha prima, Nerci Fragoso, foi quem me doou esta Bibliazinha. Ela foi preciosa para mim. Meu querido irmão, você também já teve a sua primeira Bíblia. Como você se relaciona com a palavra de Deus? Quão importante é ela para você? Você pode ter tido uma Bíblia na infância, um presente especial de alguém da família. Seja qual for a sua história, pense no valor que você dá para esse livro, o livro de Deus. Será que por estar sempre por perto, você nem percebe mais o privilégio de ter a palavra viva de Deus ao seu alcance? Você sente dificuldade em manter uma rotina de estudo da Bíblia? Já ficou sem saber por onde começar ou como ler para realmente se aproximar mais de Deus? Martinho Lutero escreveu: há vários anos tenho o hábito de ler a Bíblia inteira 2 vezes por ano. Se a Bíblia fosse uma grande árvore e cada palavra fosse um pequeno galho, eu teria tocado todos esses galhos, ansioso para descobrir o que havia neles e o que tinham a oferecer. Independentemente de como esteja sua rotina espiritual hoje, sempre há espaço para crescer. Nesta semana, vamos descobrir juntos algumas formas práticas de aprofundar o estudo da Palavra de Deus. Meu querido irmão, deixe que a Bíblia seja lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Aleluia! Na parte de domingo, prioridade. Você já tentou acordar mais cedo para poder estudar a Bíblia? Talvez já tenha passado por aquele momento em que o despertador toca, você abre os olhos com dificuldade, ainda com sono, olha para o relógio e pensa: tenho só 15 minutos antes de começar o dia, eu preciso correr. E então faz uma oração apressada, lê um verso da Bíblia e tem a consciência mais tranquila, mas o coração continua vazio. Ellen White escreveu: é muito pequeno o benefício que se tira de uma leitura apressada das Escrituras. Pode-se ler a Bíblia inteira sem que se veja sua beleza ou se compreenda sua profundidade, nem seus significados mais latentes. Ainda que haja a bênção ao ler a Bíblia, como alguém tentando beber água direto de um hidrante de forma intensa e rápida, é possível perder muito em uma leitura rápida, apressada. Deus nos deu a sua palavra inspirada e preciosa para que pudéssemos conhecê-lo mais de perto. E neste processo também nos conheceremos melhor, quando paramos para contemplar a beleza do caráter de Deus e a forma como Ele agiu ao longo da história. Nosso amor por Deus cresce, com certeza, mas precisamos encontrar tempo, o melhor tempo de qualidade para conhecer a Deus por meio da Bíblia. E aqui vão algumas sugestões. Primeira, peça a Deus que desperte esse desejo em você.
o desejo de ler, de estudar, de examinar as Escrituras. Reivindique as promessas de Jeremias 29:13. Aqui em Jeremias 29:13 diz assim: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Não é só buscar a Deus, temos que buscá-lo de todo o coração. Portanto, peça ao próprio Deus que ajude você a acordar mais cedo ou abra espaço na sua rotina para esse encontro especial com Deus. Segunda sugestão, entregue seu tempo para Deus. Sim, a rotina é cheia e as tarefas são urgentes, não param de surgir. Todos os momentos temos coisas urgentes para fazer, mas nada se compara ao tempo com o Senhor. O tempo que você passa a sós com Deus. Encontre um lugar tranquilo para esse encontro, só você e Deus. Pense nas áreas da sua vida que talvez ainda não estejam completamente entregues e apresente estas áreas, todas elas, ao Senhor Deus. A terceira sugestão, busque a Deus mesmo quando não estiver com vontade. Não espere ter vontade. Faça o que deve ser feito. Busque a Deus em primeiro lugar, de manhã cedo. Leia a Bíblia, mesmo que não tenha vontade. A vontade vai surgir e vai crescer gradualmente. Ter saúde exige esforço e disciplina. Comer bem, exercitar-se, dormir direito, isso vale para o relacionamento físico e vale muito mais para o relacionamento espiritual com Deus. Alimentar-se da palavra, dormir com Jesus Cristo cada noite, acordar de madrugada, conversar com Ele, isso vale para o seu fortalecimento espiritual. É preciso ter decisão e intenção. Lembre-se, novos hábitos podem levar pelo menos 21 dias para serem firmados. Portanto, durante 21 dias, dedique tempo para Deus. Para levantar mais cedo, para isso você tem que dormir mais cedo e levantar mais cedo. Para que você entregue seu tempo para Deus, para que você busque a Deus mesmo que falte a vontade. O que Jesus ensina em João capítulo 15, versos 1 até o verso 8? Ali ele fala sobre a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. E aqui em João capítulo 15, abra sua Bíblia. João capítulo 15, vamos ver a partir do verso 1. Aqui diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Meu pai plantou esta videira verdadeira, que sou eu, Jesus Cristo, aqui no planeta Terra. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Quem não produz fruto, ele corta. Ou seja, se você não produz fruto, você ainda não conheceu Jesus. Quando você está conectado com a videira verdadeira, você recebe a seiva do Espírito Santo e vai produzir fruto. E ele vai limpar você, vai santificar você para que você produza mais fruto ainda. E o verso 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podem fazer nada. Tudo com Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nada. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Lemos ainda o verso 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será feito. Com Jesus tudo, sem Jesus nada. Meu querido irmão, por que permanecer em Cristo é essencial para a fé? Não temos vida em nós mesmos. Nossa vida é derivada de Jesus. Jesus é a videira verdadeira. Conectados a Ele, estaremos recebendo diariamente, constantemente, a seiva do Espírito Santo, que produz vida em você, meu querido irmão. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.
Você precisa escolher o melhor tempo, cada dia, para estar aos pés do Salvador. Primeiramente, ajoelhado aos pés de Jesus Cristo, adorando-o, louvando-o, confessando, pedindo perdão, buscando o batismo do Espírito Santo. O melhor lugar é aos pés de Jesus Cristo, estudando a Bíblia, memorizando-a, assimilando os versos da Bíblia. Jesus é o nosso exemplo mais perfeito em tudo, inclusive na vida devocional. Como é que Jesus começava cada dia da sua vida? Queridos, Jesus Cristo acordava antes do sol nascer. Antes de amanhecer o dia, Jesus já estava em comunhão com o Pai. Aleluia! Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1 e o verso 35. Este verso de Marcos 1:35, se bem que pequeno, curto, mas tem uma profunda mensagem para você. Aqui diz, de Jesus, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Quanta beleza tem este pequeno verso. Jesus levantava de madrugada. Isto não foi algo ocasional. Era o costume dele, levantar antes de todos, antes do sol nascer, ainda escuro. E Jesus saía buscando um lugar deserto, onde ele podia orar audivelmente. Como é bom conversar com Deus de forma audível, conversar e também cantar hinos de louvor a Deus. Muitas vezes as pessoas que viviam em Nazaré ouviam a voz de Jesus Cristo cantando hinos já antes do sol nascer. Esse verso é curto, mas nos ensina muito. Antes mesmo do sol nascer, Jesus já havia se levantado e saído para um lugar isolado e tranquilo, longe da correria do dia a dia, onde pudesse passar tempo com o Pai. Você consegue imaginar essa cena? Jesus sentado à beira do mar da Galileia, ou Jesus em um monte silencioso, conversando com o Pai antes que o mundo despertasse. Embora o texto fale especificamente da oração, fica claro que esse momento era uma prioridade absoluta para Jesus com o Pai Celestial. Sem dúvida, era ali que ele encontrava forças para enfrentar tudo o que viria durante o dia. E se o próprio Jesus precisava disso a cada manhã, quanto mais você e eu precisamos também desse tempo de qualidade diariamente. O próprio Deus nos convida, busquem a minha presença, e espera que a nossa resposta seja, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Salmos 27, verso 8. O que o texto de 1 Crônicas, capítulo 16, verso 11, diz sobre a forma como devemos buscar a Deus? Abra sua Bíblia. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16 e o verso 11. Aqui diz, busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Buscar não ocasionalmente, busque continuamente a sua presença. Você tem um lugar especial no qual você costuma encontrar Deus todas as manhãs? Dentro da sua casa, ou no quintal da sua casa, ou em algum jardim, talvez numa poltrona perto da janela, talvez um cantinho silencioso ao ar livre, ou mesmo na mesa da cozinha, onde você possa se sentar aos pés de Jesus, sozinho, e aprender com a palavra. Esse é o melhor lugar do mundo. Meu querido irmão, Lucas capítulo 10, a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 10, e o verso 39 a 42. Aqui, Lucas está falando da experiência de Marta, Maria e Jesus. Aqui em Lucas capítulo 10, vamos ler então o verso 39 em diante. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar.
Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte. Meu querido irmão, nós precisamos trabalhar como Marta? Sim, mas nós precisamos tirar tempo para estar aos pés de Jesus como Maria. Deus deseja que você seja uma mescla de Marta e Maria, não só sentado aos pés de Jesus, mas também trabalhando por Jesus. Nós precisamos ter uma mescla, uma mistura de Marta e de Maria. Atividade e comunhão, atividade e comunhão. A vida de Jesus era dividida entre o monte da comunhão e o convívio com a multidão. Quando nós criamos o hábito de ir sempre ao mesmo lugar para esse encontro com Deus, fica mais fácil manter a rotina. E se um dia você não conseguir? Tudo bem, imprevistos acontecem. Só procure não permitir que um dia vire uma semana ou que semanas virem meses. O relacionamento com Deus é construído em decisões diárias. Se você não conseguiu em um dia ter a comunhão pessoal, individual, a sós com Deus, no dia seguinte você corrige, você se força, você planeja intencionalmente levantar mais cedo, deitar mais cedo. A boa notícia é que, se for preciso, você pode começar cada vez que errar. Cada vez que caímos, o melhor é se levantar. A glória humana não é nunca cair. A glória humana é se levantar cada vez que caímos. Portanto, meu querido irmão, se na sua intenção de passar a sós com Deus, seu tempo de qualidade, você falhou um dia ou 2 dias, você pede perdão para Deus e reinicia novamente. Nesta última semana, quanto tempo você dedicou de oração e de estudo da Bíblia a sós com Deus? Renove as suas energias, buscando a Deus de todo o coração. Aleluia! Na parte de terça-feira, estudo profundo da Bíblia. Não só uma leitura apressada da Bíblia, superficial, mas um estudo profundo, ou melhor, examinando a Bíblia. Porque Jesus disse em João 5,39, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Examinar é mais do que ler. É mais do que estudar. Examinar exige esforço mental. Você não precisa ser um pastor, nem um teólogo para estudar a Bíblia. Mas você pode se aprofundar no estudo da Bíblia tendo a ajuda do Espírito Santo. Em primeiro lugar, ore. Nunca abra a palavra de Deus antes de orar. Ore antes de ler e de estudar a Bíblia. A oração é essencial no estudo da Bíblia. Ao lê-la, não estamos sozinhos. Ao convidarmos o Espírito Santo para ser o nosso guia, as distrações perdem força e o inimigo se afasta. Nunca se deve estudar a Bíblia sem primeiro orar. Somente o Espírito Santo pode nos fazer sentir a importância do que é fácil assimilar ou impedir que nos afastemos do sentido das verdades de difícil compreensão. Em segundo lugar, leia e escreva. Não somente ler, mas também escrever. Talvez a principal diferença entre ler a Bíblia e estudá-la de verdade esteja em um detalhe: escrever o que está lendo. Esse hábito nos ajuda a desacelerar os pensamentos. Este hábito de escrever nos ajuda a refletir com calma sobre o que lemos e aprofundar o processo de observar, interpretar, aplicar e responder ao que Deus nos diz. Coloque no papel as ideias que vêm à sua mente quando você está lendo um verso da Bíblia. Isso vai ajudá-lo a organizar as ideias, da cabeça para a caneta e da caneta para o coração. Além disso, temos muito mais chance de nos lembrar daquilo que escrevemos. Em terceiro lugar, compartilhe, porque é compartilhando com os outros que você aprende mais e você realmente memoriza
porque você está compartilhando com os outros aquilo que você estudou. Conte para alguém o que você aprendeu. Isso fortalece a mensagem no seu coração e pode encorajar outra pessoa também. Muitas passagens difíceis da Bíblia eu comecei a entender quando comecei a explicar para alguém. No processo de explicar para alguém, eu fui entendendo gradualmente. Meu querido irmão, Deus não nos dá o conhecimento só por mera curiosidade. Deus nos dá o conhecimento, Deus amplia o nosso conhecimento das verdades bíblicas quando nós estamos compartilhando. Escolha um livro curto da Bíblia para começar. Por exemplo, o livro de Jonas, ou de Marcos, ou Filipenses, ou 1 João, e estude com calma, aos poucos. Você pode aplicar o método a seguir a um versículo, um trecho inteiro ou até todo um capítulo. Ore primeiro, pedindo que o Espírito Santo abra sua mente e prepare o seu coração. Em segundo lugar, escolha um verso ou um capítulo. Em terceiro lugar, copie à mão o texto ou destaque as partes que mais chamarem a sua atenção. Em quarto lugar, leia novamente com oração e sublinhe as ideias principais. Em quinto lugar, anote o que essas ideias revelam para você. Em sexto lugar, ore e reflita sobre o impacto dessas verdades no seu relacionamento com Deus. Sétimo lugar, pense em alguém com quem você possa compartilhar o que aprendeu. No livro Caminho a Cristo, a serva de Deus diz na página 72, quando o povo de Deus estiver crescendo na graça, obterá de maneira constante uma compreensão mais clara da sua palavra, discernirá nova luz e beleza em suas verdades sagradas. Isso tem sido verdade na história da igreja em todas as épocas e assim será até o fim. Queridos, nós poderemos crescer no conhecimento da palavra de Deus ao explicar a palavra de Deus, ao compartilhá-la com os outros. Como essa citação que acabamos de ler, do Caminho a Cristo, como essa citação reflete a sua própria experiência com Deus. Nós realmente aprendemos uma verdade bíblica quando estamos ensinando-a, compartilhando-a com alguém. Enquanto não estivermos compartilhando, é porque ainda não entendemos completamente. Deus não nos revela e Deus não nos dá o conhecimento pleno das Escrituras somente por curiosidade ou por capricho nosso, ou só porque nós queremos saber ou entender. Deus tem uma intenção, Deus tem um objetivo. Ao revelar, ao mostrar, Ele quer que você compartilhe. E ao compartilhar, você estará entendendo melhor. No processo de ensinar, você é o mais beneficiado, porque Deus vai acrescentando luz sobre luz, glória sobre glória. Este processo funciona e só você que tem já o hábito de compartilhar a palavra de Deus sabe que isso que estou falando funciona. Isso é verdade. Quando você está sendo o canal da bênção para transmitir a palavra de Deus para alguém, num estudo bíblico ou num sermão, você sente o Espírito Santo através da sua mente, agindo na sua mente, colocando as palavras na sua boca. Que Deus te guie, que Deus te abençoe, meu irmão, ao compartilhar a palavra de Deus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, bênção em dobro. Existem várias formas de estudar a Bíblia, verso por verso, como já vimos antes, capítulo por capítulo, tema por tema, ou palavras-chave, ou um livro inteiro. Podemos usar uma concordância ou um dicionário bíblico, ou ler a Bíblia acompanhada da série O Grande Conflito. Você também pode caminhar ao ar livre, ouvindo a Bíblia em áudio, ou combinar com um amigo ou mesmo com um pequeno grupo para estudarem juntos a palavra de Deus. Assim como mantemos vivas nossas amizades com diversidade e novas experiências, devemos conservar nosso encontro diário com Deus vigoroso e vibrante ao usarmos diferentes métodos de estudo.
Sempre existe algo novo para aprender. Quando você lê um verso da Bíblia, ele sempre vai trazer para a sua memória mais verdades que antes estavam escondidas. Uma das maneiras mais eficazes de manter o estudo da Bíblia relevante e significativo é compartilhar o que aprendemos. Ao explicar o que entendemos, organizamos os pensamentos e isso ajuda a fixar o conteúdo. A bênção em dobro acontece. Muitas vezes é ao ensinar que realmente aprendemos. Leia Isaías capítulo 50 e o verso 4. Aqui o profeta Isaías diz: o Senhor Deus me deu uma língua erudita. Para que Deus dá uma língua erudita? Para que você fique calado e mudo? Não. Para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Para que Deus vai dar para você o conhecimento da palavra? Não para ser guardado este conhecimento, mas sim compartilhado. O Senhor me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Meu querido irmão, o que esse texto nos ensina sobre o relacionamento com Deus e de que forma isso pode nos ajudar a abençoar quem está ao nosso redor? O tempo que passamos com Deus, estudando sua palavra, não apenas fortalece a nossa fé, mas também nos prepara para encorajar outros ao longo do dia. Esse tempo se transforma em uma bênção em dobro. Uma bênção em dobro quando compartilhamos. A vida espiritual é como uma maratona. Peça ao Senhor que ajude você a seguir firme nessa maratona, mantendo os olhos no alvo, prosseguindo para o alvo, como diz Paulo em Filipenses 3,14. E se, em algum momento, você deixou isso de lado, não desanime. Apenas faça os ajustes necessários para que o seu tempo a sós com Deus, especialmente no estudo da Bíblia e na oração, volte a ser vivo e transformador. Afinal, é isso que significa ter vida eterna. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, que vida eterna é conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, temos que passar tempo de qualidade, a sós com Deus. Quando decidimos dia após dia permanecer nele e em sua palavra, tudo poderá ser transformado na nossa vida. Leia o verso para memorizar de Isaías 55 e o verso 11. Aqui em Isaías capítulo 55, o verso 11, aqui Deus declara: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, 11. Todo o tempo que você dedica para o estudo da palavra de Deus e para partilhar a palavra de Deus, isto produzirá um efeito maravilhoso naqueles que ouvem e também sobre você, que está sendo o canal usado por Deus para transmitir, para comunicar a palavra de Deus. Não ficará sem efeito. Minha palavra não voltará vazia. Isso é verdade em relação aos que ouvem, verdade em relação aos que estão pregando, proclamando, testemunhando. Experimente a verdade contida em Isaías 55, verso 11. E você sentirá na sua vida os efeitos da palavra de Deus, que nunca voltará vazia. Aleluia! Na parte de quinta-feira, tão doce como o mel, é a palavra de Deus para a nossa mente, para o nosso coração. Pense na sua sobremesa favorita. Se você já provou um favo de mel, sabe como ele é macio e é doce, derretendo na boca. No Salmo 119, abra sua Bíblia, no Salmo 119 e o verso 103, o salmista declara, verso 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus
preceitos, dos teus mandamentos, consigo entendimento. Por meio dos mandamentos de Deus, dos ensinos e preceitos de Deus, nós conseguimos o quê? Entendimento. Meu querido irmão, a Bíblia é comparada a um favo de mel, uma imagem que expressa prazer e satisfação. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. O que significa este verso? Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. As palavras de Deus são realmente doces para a alma e não se comparam a nada que o mundo possa oferecer. Ao contrário de muitas sobremesas, a doçura da palavra de Deus traz cura para o coração e transformação para o caráter. A Bíblia transforma o caráter. E mesmo que você tenha se afastado de Deus, pode se ajoelhar agora mesmo, abrir a Bíblia e beber da água viva, a única que sacia de verdade e sacia o seu coração. O capítulo inteiro de Isaías 55, ali o profeta expande o conceito acima. Leia o capítulo 55 de Isaías e o que o Senhor oferece para aquele que vai a Ele para se alimentar da sua palavra. Vamos meditar em Isaías capítulo 55. Aqui diz a partir do verso 1: Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Deus está falando aqui em palavras poéticas que você deve vir a Ele. Não precisa comprar, não precisa fazer penitência, é vir a Ele e receber de graça. Não precisa de dinheiro, meu querido irmão. As bênçãos espirituais não são vendidas. Elas já foram compradas pelo sangue precioso de Jesus. E as bênçãos espirituais chegam até você gratuitamente. Verso 2: Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Por que você dedica tanto tempo para aquilo que não edifica, para aquilo que não salva? Dedique tempo para aquilo que salva, aquilo que transforma o seu caráter. Por isso faz sentido esta pergunta que Deus faz aqui em Isaías 55, verso 2. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Como o que é bom? Deus está falando para que você se alimente do pão espiritual, a palavra de Deus, que beba da água da vida. Verso 3: Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E o verso 5: Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Aquele que é filho e filha de Deus, ele é uma pessoa especial na terra. As pessoas verão nele a glória de Deus e a luz de Jesus Cristo que incide sobre nós, que vivemos em comunhão com Ele. Esta luz chama a atenção das pessoas que nos cercam, das pessoas com quem nos encontramos. Por isso diz aqui, virá correndo para junto de você. Por quê? Por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Deus nos glorifica. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Busque, invoque, dedique tempo para isso. Isto é recompensador, porque a palavra de Deus não voltará vazia. Verso 7, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Não importa quão profundo você foi no pecado, volte-se para Deus, confesse, busque comunhão com o Pai Celestial, volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Meu querido irmão, quando estudando a Bíblia você está em contato direto com Deus, participando da natureza divina, você se torna participante da natureza divina. E esta superioridade do pensamento divino é implantado em você. O Espírito Santo faz um download celestial, baixando o pensamento divino, a mente de Jesus Cristo, fazendo o download da mente de Jesus Cristo para a sua mente, para que você pense e ame como Jesus Cristo pensava e amava. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Verso 10, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim também a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Quando você entesoura a palavra de Deus no seu coração, quando você passa tempo de qualidade aos pés de Jesus Cristo, como Maria, então isso resultará em santificação, santidade de mente, santidade de vida. E você será um ramo da videira verdadeira que produzirá muito, muito fruto. Cada vez, mesmo na velhice, você será um ramo frutífero, porque você está recebendo da seiva do Espírito Santo. Meu querido irmão, a palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela mexe com você porque ela é viva. Quando você está lendo a Bíblia, você está lendo um livro vivo, que muda os seus conceitos, muda as suas prioridades, muda os seus gostos. A Bíblia fala diretamente ao nosso coração e à nossa mente, chamando-nos a crescer em Cristo. Mas isso só acontece quando escolhemos dedicar tempo e esforço. Sim, exige tempo e esforço para nos aprofundar nas Escrituras com humildade, entrega e disposição a fim de praticar aquilo que aprendemos. Jesus disse: examinai as Escrituras. Examinar as Escrituras significa procurar com muito cuidado alguma coisa que se perdeu. Busque os tesouros escondidos na palavra de Deus. Você não pode ficar sem eles. Estude as passagens difíceis, comparando verso com verso, e descobrirá que um texto é a chave para a compreensão de outro texto. Os que estudam a Bíblia com oração ficam mais sábios depois de cada pesquisa. Tudo o que vale a pena possuir é obtido com esforço dedicado e perseverança. Nos negócios, precisamos perseverança. Sem esforço intencional, não podemos esperar obter conhecimento das coisas espirituais. Os que conseguem as joias da verdade precisam cavar fundo à sua procura, como um minerador cava para encontrar o ouro escondido na terra. Não devemos aceitar o testemunho de pessoa alguma quanto ao ensinamento das Escrituras, mas devemos estudar por nós mesmos a palavra de Deus. E o que vai acontecer quando você dedica tempo para estudar a palavra de Deus? A mente vai se expandir na medida em que você dedica tempo para os assuntos da Bíblia e na comparação de passagem com passagem, de coisas espirituais com coisas espirituais. Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo da Santa Bíblia. Nenhum livro é tão capaz de elevar nossos pensamentos, nenhum livro trará tanto vigor às capacidades da sua mente como as grandiosas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, as pessoas teriam uma mente mais esclarecida,
um caráter mais nobre e firmeza de propósito, coisas raramente vistas nos dias de hoje. Alimente-se pessoalmente da palavra de Deus. Ninguém pode comer o pão da vida por você. Você tem que comer o pão da vida e beber a água da vida pessoalmente. Isto é insubstituível. Meu querido irmão, dedique tempo aos pés de Jesus Cristo. Que Jesus faça de você uma Maria e uma Marta. Uma Maria que se assenta aos pés de Jesus Cristo entesourando a palavra de Deus. E uma Marta que sai testemunhando, trabalhando por Jesus Cristo, espalhando as boas novas da salvação. Que isso se cumpra na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo exemplo de Marta, que sempre estava trabalhando por Jesus, mas obrigado e muito mais obrigado pelo exemplo de Maria, que costumava se assentar aos pés de Jesus Cristo, entesourando as palavras que saíam da boca de Jesus. Pai querido que estás nos céus, derrama sobre nós o Espírito Santo, fazendo-nos Martas e Maria. Que a nossa vida esteja dividida entre o monte da oração, da comunhão e também o convívio com a multidão, trabalhando por Jesus. Derrama o teu Espírito sobre nós, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.